Vamos testar para ver quantos objetos em forma de espiral você encontra ao seu redor agora mesmo. Aposto que é mais do que você pensa. Uma espiral pode estar escondida nas pétalas das flores de suas plantas. Pode ser que alguém esteja olhando para aquela concha que você trouxe da sua última viagem à praia. Se nenhum desses objetos soa familiar, você pode querer ir até o espelho e virar-se um pouco para o lado. Caso ainda não tenha notado, até mesmo nossas orelhas têm a forma de uma espiral. Por que a Mãe Natureza parece ter tanta preferência por essa forma? Muitas teorias tentam explicar esse comportamento estranho. Uma delas é baseada na sequência de Fibonacci. Esse matemático italiano não estava ligando para as espirais no início. Ele estava estudando os coelhos quando inventou essa teoria. Fibonacci apresentou a sequência como uma solução para um problema envolvendo o crescimento de uma população de coelhos. Vamos recriar sua experiência. Se você colocar um par de coelhos em um espaço fechado, quantos pares de coelhos você encontrará lá depois de um ano? Para resolver esse problema, Fibonacci propôs algumas condições para sua experiência teórica. Primeiro, todos os coelhos precisam nascer como um par, um macho, uma fêmea. Além disso, os coelhos podem começar a se reproduzir após um mês. Mais ainda, cada par de coelhos produz um par de filhotes a cada mês. E por último, nenhum dos coelhos bate as botas até o final do ano. Usando essas suposições, Fibonacci notou a seguinte sequência: 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144 e assim por diante. Os dois primeiros números da sequência, 1 e 1, representam o par inicial de coelhos. O próximo número, 2, representa o número de pares de coelhos após o primeiro mês. Um par dos coelhos iniciais, mais um par de crias. O quarto número, 3, representa o número de pares após o segundo mês. 2 pares dos coelhos iniciais, mais um par de crias. E assim por diante. Ele logo percebeu que sua série era feita de números que são sempre a soma dos 2 números anteriores. Muitos outros matemáticos analisaram essa sequência ao longo dos anos. Eles logo se surpreenderam ao descobrir que esse sistema foi encontrado em muitas estruturas naturais, como a disposição das folhas em um caule e das sementes em um girassol. Se você não entende por que funciona assim, então pegue um pedaço de papel e uma caneta. Juntos, vamos tentar desenhar a espiral de Fibonacci. Você terá que começar com um pequeno círculo no centro de sua página e depois desenhar círculos maiores ao redor, sem levantar a caneta do papel, usando os números da sequência de Fibonacci. Por exemplo, o primeiro círculo tem 0 unidade de largura, o segundo círculo tem 1 unidade de largura, o terceiro tem 1 unidade de largura, e assim por diante. À medida que você vai adicionando mais círculos, eles se encaixarão perfeitamente para formar uma espiral. A espiral fica cada vez maior, mas segue sempre o mesmo padrão baseado na sequência de Fibonacci. Outro famoso espiralista foi um homem chamado James Bell Pettigrew. Ele era um naturalista escocês que ficou fascinado pelo mistério da forma em espiral que ele notou em quase todos os lugares da natureza. Ele estudou esse assunto em todas as escalas, desde nebulosas gigantes no espaço até moléculas minúsculas. Apesar de suas pesquisas, ele não conseguiu descobrir de onde veio a espiral. Ele tinha certeza de que não poderia ser apenas uma coisa física e acreditava que os órgãos das plantas e dos animais não só têm a forma de espirais, mas também funcionam de forma espiralada. No centro do trabalho de toda uma vida sobre essa forma única estava o coração humano. Pettigrew acreditava que a estrutura espiral do coração era o mistério de todos os mistérios. Ele também achava que essa forma era culpada tanto pelas contrações musculares quanto pela forma de o sangue viajar nos nossos corpos. A razão pela qual a espiral parece estar em toda parte pode ser realmente simples: eficiência. Dê uma olhada num simples girassol, por exemplo. Essa flor descobriu uma maneira de mostrar suas sementes para o sol para que pudesse expô-las à luz igualmente, sem desperdiçar nenhum espaço e sem limitar seu crescimento. As escadas em espiral também são outro grande exemplo. Elas simplesmente funcionam melhor. É mais fácil subi-las e elas ocupam menos espaço que as escadas normais. Também podemos estar mais inclinados a notar essa forma do que outras, já que uma forma espiral, ou suas proporções, é esteticamente mais agradável ao olho humano. É a razão pela qual designers de interiores, artistas ou ilustradores frequentemente usam esses princípios em seus trabalhos. O símbolo espiral é também o mais antigo encontrado em todos os continentes civilizados.
Alguns historiadores acreditam que a espiral na arte asiática pode representar o Sol, pois foi encontrada em telhas da dinastia Tang, perto da antiga cidade de Chang'an. Também é frequentemente encontrada em locais de sepultamento. Os cientistas acreditam que ela representa o ciclo de vida, a morte e, de alguma forma, o renascimento. Provavelmente porque em algumas civilizações antigas as pessoas acreditavam que o Sol nascia a cada dia, se extinguia a cada noite e renascia no dia seguinte. Talvez você também tenha tropeçado na espiral como um símbolo de hipnose e vertigem. Não há nenhuma evidência real de que você possa hipnotizar alguém fazendo essa pessoa olhar uma espiral por certo tempo, mas seus efeitos sobre nossas habilidades de concentração e nossos nervos ópticos são significativos. Depois de olhar para uma espiral girando por algum tempo, você notará como os objetos ficam menores ou maiores, dependendo da direção da espiral. É fácil entender por que alguns experimentam essa sensação como hipnotizante. Uma das características mais distintivas do DNA é sua forma em espiral, também chamada de hélice dupla. A dupla hélice é formada quando dois fios de DNA se torcem ao redor um do outro, como uma escada sendo torcida em forma de espiral. Essa forma espiral é importante por muitas razões. Primeiro, a forma espiralada permite que o DNA seja compacto e eficiente. A dupla hélice pode embalar muita informação genética em um pequeno espaço, tornando possível as células armazenar grandes quantidades de material genético em uma pequena área. Em segundo lugar, a forma espiral permite que o DNA seja flexível e responsivo às mudanças em nosso ambiente. Como a dupla hélice é composta de duas cordas que podem se mover uma em relação à outra, nosso DNA pode mudar sua forma. Finalmente, a forma em espiral do DNA permite que ele interaja com outras moléculas da célula. Vamos dar uma espiada no quadro geral. Estou me referindo ao maior de todos eles, o das galáxias do nosso universo. Elas também têm a forma de uma espiral devido à sua rotação e à presença de matéria escura. Conforme a galáxia gira, as estrelas e nuvens de gás dentro dela se movem em um movimento circular em torno de seu centro. Esse movimento cria uma forma espiral à medida que as estrelas e as nuvens de gás são atraídas em direção ao centro de todo o sistema. Além disso, a presença de matéria escura, que é um tipo de matéria que não interage com a luz, cria forças gravitacionais que ajudam a moldar a galáxia em uma espiral. Mas não é preciso olhar tão longe para entender por que as espirais são importantes. Seu prático saca-rolhas também tem o formato de uma espiral, porque facilita a abertura da garrafa de vinho. Esse parafuso que você instalou na parede para pendurar um quadro também é uma espiral, que ajuda na tarefa dando um pouco mais de aderência e estabilidade. Tem um caderno aí na sua mesa? Essas páginas podem ser mantidas juntas por um fio espiralado. Isso facilita mexer no caderno sem danificar as páginas. Mesmo seus fios de cabelo podem ter uma forma enrolada. Quanto mais encaracolado o cabelo, mais seco ele será. Isso significa que o sebo do couro cabeludo descerá mais lentamente sobre o fio, facilitando a manutenção e a limpeza. E antes que eu saia espiralando por aí, a gente fica por aqui. Até! Na Lua, o ferro é preservado em perfeitas condições porque não há oxigênio. Ele simplesmente não enferruja lá. Mas, apenas algumas semanas atrás, os cientistas fizeram uma descoberta inesperada. Nas regiões mais altas do nosso satélite, o ferro é oxidado e enferruja. No início, essa descoberta deixou os astrônomos perplexos. A presença de ferrugem pode significar que as pessoas podem respirar pelo menos em certas áreas da Lua. Mas então, a explicação veio à tona. O oxigênio pode ter chegado à rocha sem vida a partir do nosso próprio planeta. Com a ausência de atmosfera, os ventos solares atingem a Lua implacavelmente e nada pode detê-los. Essas labaredas podem levar algum oxigênio das camadas superiores da atmosfera da Terra e carregá-lo por todo o caminho até a Lua. As moléculas, então, acabam nos pontos mais altos da superfície lunar. Isso explicaria por que os metais não são oxidados nas ravinas, e especialmente sob a superfície do satélite. Já que estamos falando no assunto, faz bastante tempo que se acredita que a Lua se formou como resultado de um enorme impacto com a Terra. Um corpo celestial do tamanho de Marte poderia ter batido em nosso planeta e feito parte de sua crosta se estilhaçar. Os destroços resultantes se juntaram em uma bola compacta, que mais tarde se tornou a nossa Lua. Mas há uma questão que incomoda os cientistas. A crosta terrestre é pobre em metais, então como é que a Lua tem tanto metal dentro dela? A pesquisa mais recente basicamente joga a teoria principal pela janela. Então, em 2020, mais uma vez,
não sabemos nada sobre o nascimento do nosso vizinho mais próximo. Contudo, temos novidades dos confins do espaço sideral. Astrônomos do MIT registraram um sinal se repetindo a 500 milhões de anos-luz de distância. Esses sinais são chamados de rajadas rápidas de rádio, ou FRBs, e geralmente são eventos singulares. Ninguém sabe quais são suas fontes, mas podem ser supernovas ou explosões de energia de quasares. Essa repetição, no entanto, é bem assustadora porque é regular. Por 4 dias, o equipamento de rádio captura sinais o tempo todo, e então eles param abruptamente. Mas depois de 12 dias, o mesmo padrão recomeça. 4 dias de constantes rajadas rápidas de rádio e mais 12 dias de silêncio. Os astrônomos conseguiram localizar o sinal como vindo de uma galáxia a 500 bilhão de anos-luz de nós, mas sua causa ainda é desconhecida. Pode ser um quasar giratório ou um buraco negro supermassivo, mas uma tecnologia alienígena também não está fora de cogitação. Falando nisso, pode haver cerca de 6 bilhões de planetas semelhantes à Terra apenas na Via Láctea. Os dados mais recentes mostraram que uma a cada 5 estrelas semelhantes ao Sol pode ter pelo menos um planeta em sua zona habitável. E não qualquer planeta. Veja bem, ele tem um núcleo rochoso e uma superfície, e é de um tamanho comparável ao da Terra. Estando dentro da zona habitável de sua estrela, tal planeta teria grandes chances de se tornar o lar de criaturas vivas, micróbios pelo menos. E se existem bilhões desses planetas em nossa galáxia, você poderia dizer com segurança que pelo menos um deles não é apenas habitável, mas já habitado. E agora, multiplique isso pelo número de galáxias no universo, considerando também que muitas delas são muito maiores que a Via Láctea. Isso nos dá bilhões e bilhões de estrelas como o Sol e planetas como a Terra, e certamente alguns deles são mais parecidos com o nosso do que outros. Um desses planetas pode estar mais perto do que você pensa. Vênus, a gêmea má da Terra, pode ser o lar de vida microscópica. Embora sua superfície seja quente como uma fornalha e banhada por chuvas ácidas de nuvens de dióxido de carbono, pode haver algo vivo na sua atmosfera. Cientistas detectaram recentemente vestígios de um gás chamado fosfina, que pode ser produzido por micro-organismos. Em quantidades muito pequenas, ele pode surgir a partir de meios não orgânicos, mas os telescópios encontraram muito mais desse gás. Essa descoberta foi uma grande surpresa, porque Vênus era considerado hostil demais para qualquer forma de vida. Agora, porém, pode se tornar o primeiro planeta além da Terra a ser lar de criaturas vivas. Os micróbios que produzem fosfina provavelmente vivem nas nuvens ácidas e não precisam de oxigênio para sobreviver. Outro mundo promissor foi encontrado repentinamente enquanto se investigavam os dados de telescópios espaciais antigos. Em 2018, astrônomos analisaram informações recebidas do telescópio Kepler e, como de costume, desconsideraram partes que não consideraram relevantes. Mas, 2 anos depois, ao examinar esses dados antigos, os cientistas notaram que um objeto foi identificado incorretamente. Ele é, na verdade, um exoplaneta a 300 anos-luz de distância da Terra e tão semelhante a ela que era quase um gêmeo da nossa casa. O Kepler 1649c é apenas 6% maior do que a Terra e provavelmente consiste nos mesmos minerais. Ele também recebe quase tanta luz e energia da sua estrela quanto nós recebemos do Sol. O único problema por enquanto é que a estrela pode brilhar com muita frequência, tornando a superfície do planeta muito quente e queimando sua atmosfera. Ainda assim, não há prova disso, e poderíamos ter um planeta potencialmente habitável bem perto de casa. A U-Microscope, ou AUMIC para os mais chegados, é basicamente o berço de um novo sistema estelar que pode ser observado diretamente. Está muito perto, a apenas 32 anos-luz de distância, e a estrela é muito jovem, cerca de 150 vezes mais jovem que o nosso Sol. Em uma escala cósmica, é como um bebê recém-nascido, e você ainda pode ver uma nuvem de destroços girando em torno dele desde o momento em que nasceu. Mas as curiosidades não param por aí. A NASA adicionou um pôster com a UMIC à sua série Galáxia dos Horrores por causa do planeta que orbita a estrela. A UMIC-B está tão perto de seu Sol que faz um círculo completo em torno dele em apenas 8 dias e meio. Por ser tão jovem, a estrela costuma ter ataques de birra, resultando em horríveis doses de radiação solar que invadem o pobre planeta. Como você pode imaginar, nenhuma vida é possível em tais condições. Ainda assim, os cientistas estão felizes por terem encontrado esse sistema, pois ele esclarece como estrelas e sistemas estelares são formados.
De volta à Terra. As mudanças climáticas que estamos testemunhando são provavelmente parte de um ciclo natural. Pesquisadores da Universidade da Califórnia, em Santa Cruz, criaram um padrão para as variações climáticas do nosso planeta e parecem estações extremamente longas. Às vezes, esses estados podem durar milhões de anos e estão todos relacionados à forma como a Terra está posicionada em relação ao Sol. As estações foram apelidadas de Ice House, Cool House, Warm House e Hot House, de acordo com as temperaturas prevalentes. Nos últimos 3 milhões de anos, por exemplo, nosso planeta esteve no estado de Ice House, ou temperaturas extremamente frias, uma vez que a última era glacial não foi há muito tempo. Mas as ações da humanidade, somadas ao efeito estufa, empurraram o estado do clima para Warm House muito mais rápido do que aconteceria sem a nossa presença. A um determinado ponto, a temperatura geral da Terra aumentará para valores tropicais, algo que o planeta não via há mais de 50 milhões de anos. A água na Terra é, na verdade, um quebra-cabeça envolto em mistério e coberto de enigmas. A teoria mais popular é que ela foi trazida ao nosso planeta por cometas e asteroides gelados, que deixaram para trás não apenas crateras poderosas, mas também a substância líquida graças à qual agora podemos prosperar. Mas agora há um novo avanço que sugere outro cenário. No espaço, há uma grande quantidade de matéria orgânica, e em condições específicas, ela poderia render tanta água que seria o suficiente para encher nossos oceanos 1000 vezes. Os pesquisadores realizaram um experimento em que aqueceram essa matéria orgânica e obtiveram água limpa e óleo. Se isso for confirmado em estudos futuros, pode significar que até mesmo o petróleo surgiu na Terra não apenas graças a restos fossilizados de seres vivos, mas também do espaço sideral. Lembra do enorme asteroide que levou à extinção dos dinossauros? Bom, os cientistas dizem que a extinção pode ter sido causada por algo totalmente diferente. Pelo menos uma extinção em massa foi provavelmente resultado de uma explosão de supernova muito, muito longe do nosso planeta. Uma explosão estelar tão poderosa quanto você pode imaginar iluminou a Terra com mais brilho do que o Sol um dia, e logo seus raios ultravioleta e cósmicos atingiram a camada de ozônio do nosso planeta. Ao fazer isso, a capa protetora do planeta foi queimada, e tudo que estava abaixo sofreu as consequências. A Terra levou centenas de milhares de anos para se recuperar desse ataque, e se isso acontecer novamente, o que pode acontecer, não seremos capazes de sobreviver. Felizmente, o evento mais próximo parecido com isso é a explosão de Betelgeuse, e essa estrela está muito longe de nós para causar algum dano sério. Em 2 de agosto de 1996, formas misteriosas surgiram em um campo agrícola em Cheseldon, Inglaterra. Ninguém sabia que tipo de símbolos eram aqueles e quem os havia feito. Assim que o jornal local noticiou isso, as pessoas começaram imediatamente a criar teorias. A versão mais popular dizia que aquilo era uma mensagem de uma civilização de outro planeta. Os primeiros círculos em campo surgiram nos anos 70 em muitas regiões dos Estados Unidos e da Inglaterra. Alguns compararam esses símbolos às escrituras dos antigos maias. Outros pensavam que eram mensagens avisando que o apocalipse estava próximo. E pouquíssimas pessoas duvidaram de que aquilo havia sido feito por uma civilização alienígena. Mas aquela forma geométrica de Cheseldon era diferente de todas as outras, por causa de um evento que aconteceria 8 anos depois. Em 2004, um homem do Novo México encontrou uma pedra estranha a 17 quilômetros de Roswell. A pedra tinha a mesma imagem do campo de Cheseldon gravada nela. Vale a pena destacar que Roswell se tornou um lugar famoso depois que uma nave alienígena caiu lá, pelo menos é o que dizem por lá. Então, quando o agricultor encontrou a pedra e postou sua foto na internet, muita gente pensou que ela fazia parte da nave. A pedra era redondinha e o desenho foi feito com uma precisão incrível. Mas a coisa mais marcante eram as propriedades magnéticas dela. Ela girava em sentido anti-horário quando o ímã era colocado perto da parte norte dela. E quando o ímã era deixado perto da parte sul, a pedra girava para o lado contrário. Tomografias computadorizadas e raios-x mostraram que não havia nenhum elemento dentro da pedra que pudesse causar esses giros. Ela era apenas um pedaço lisinho de rocha. Mas será que a pedra de Roswell fazia mesmo parte de uma espaçonave? Para responder a essa pergunta, precisamos ir para a Inglaterra, no ano de 1976. Um artista chamado Doug Bauer se encontrou com seu amigo Dave Chorley e o convidou para criar uma apresentação impressionante.
Na época, as pessoas só sabiam da existência das imagens estranhas nos campos através de livros e registros. E claro, nenhum desses casos foi confirmado. Os dois amigos entenderam que tudo isso não passava de mitos. Então resolveram fazer um desenho gigante em um campo de trigo de Wiltshire. Eles não esperavam que esse desenho fosse ficar tão famoso. Muitos jornais começaram a escrever sobre os círculos misteriosos. Centenas de repórteres os filmaram e os espectadores ficaram chocados. A partir daquele momento, os círculos em lavouras se tornaram um fenômeno cultural. As pessoas misturavam fatos com ficção e criavam cada vez mais lendas fantasiosas. Teve gente que até confirmou ter visto luzes no céu acima dos círculos. De qualquer modo, esses dois amigos continuaram a desenhar os círculos e só revelaram seu segredo em 2009. Eles também tinham criado o desenho misterioso em Cheselden, mas a pedra de Roswell não foi obra deles. De qualquer modo, eles disseram que a pedra também era falsa. Outros artistas poderiam ter desenhado a mesma forma sobre a pedra, usando equipamentos perfuradores de rocha. Um dos livros mais misteriosos do mundo é o manuscrito Voynich. Ninguém sabe quem o escreveu, só que o documento data do século XV. E ninguém conseguiu entender o conteúdo do manuscrito, que consiste de 240 páginas por mais de 500 anos. Imagine o trabalhão que o autor teve escrevendo todas essas palavras à mão em um idioma desconhecido. Quase toda a página é decorada com imagens estranhas de figuras femininas e plantas estranhas. O livro foi descoberto em 1912 e se tornou um fenômeno cultural imediatamente. Muitos cientistas, poliglotas e historiadores tentaram decifrar o idioma e entender seu significado. Eles até o colocaram na internet para que todos tentassem desvendar o mistério. E parece que Nicholas Gibbs, um historiador e escritor, conseguiu essa proeza. Ele passou muitos anos estudando o idioma e literatura em latim medieval. Nicholas percebeu que o manuscrito tinha abreviações em latim que geralmente eram usadas em tratamentos médicos medievais e livros de referência. Ele descobriu até que o livro era um plágio de outros trabalhos mais antigos de referência médica. Ele comparou o manuscrito de Voynich com outros livros em latim e viu muitas palavras parecidas. Nicholas afirmou que o manuscrito era dedicado à saúde das mulheres, e as flores misteriosas eram ervas e plantas reais. Mas não era tão simples. Nicholas era apenas um entre os tantos que criaram sua própria teoria. Muitos cientistas acharam a versão dele banal e pouco convincente. Outros decodificadores afirmaram que algum código secreto foi usado no manuscrito. Alguns tinham certeza de que o documento havia sido escrito por freiras dominicanas. Outros o descreveram como um livro de referência sobre astrologia e ervas. Se quiser, você pode encontrar cópias do manuscrito em alta resolução na internet para tentar decifrar o mistério. Imagine estar passeando a pé em Nova York e entrar em um beco escuro e deserto. Depois você vê uma tela com uma linda imagem pintada nela em cima de uma lata de lixo. Você não entende exatamente o que está sendo retratado ali, mas sente o poder da arte emanando do quadro. Você leva a pintura para casa e a pendura na parede, e lá ela fica por 4 anos. Aí você publica uma foto da pintura em um site de antiguidades e descobre que essa mesma pintura é uma obra-prima desaparecida que vale $1 milhão. Essa é uma história verídica que aconteceu com uma nova-iorquina em 2003. O famoso artista mexicano Rufino Tamayo pintou o quadro chamado de Três Personagens em 1970. Um colecionador o comprou para presentear sua esposa, mas em 1989 a obra foi roubada quando o casal se mudava para uma nova casa. O ladrão possivelmente não gostou da peça artística ou não encontrou um comprador, então a jogou na lata de lixo mais próxima. A mulher que a encontrou devolveu a pintura para o dono e recebeu uma recompensa de $15 mil. Pinturas caras por vezes acabam em latas de lixo. Van Gogh deu obras suas para várias pessoas, mas elas não as levaram a sério na época. Quando foram encontradas muitos anos depois, foram estimadas em dezenas de milhões de dólares. Por exemplo, o artista presenteou seu médico com um retrato. O médico ficou horrorizado com a pintura, talvez por não gostar daquele cabelo vermelho. Então ele deu o retrato para sua mãe e ela encontrou um bom uso para ele. Ela usou o quadro para tampar um buraco em seu galinheiro. Por mais de 10 anos, as galinhas ficaram pertinho de uma obra-prima. Aí, outro artista encontrou a pintura. Ele pagou uma pechincha para o médico. E agora estima-se que a tela valha $50 milhões. Um caso parecido de arte descartada aconteceu na Itália.
Um jardineiro que trabalhava na Galeria de Arte Moderna Ricciodi estava retirando algumas eras das paredes do prédio quando encontrou uma porta de metal enferrujada em meio à vegetação. Ele a abriu e entrou em uma sala escura. Lá havia um saco de lixo. O jardineiro quis jogá-lo fora, mas resolveu dar uma olhada no que havia dentro primeiro. E ele encontrou o trabalho perdido do famoso artista Gustav Klimt. Durante a reforma da galeria, em 1997, a pintura Retrato de uma Dama fora roubada, e parece que o ladrão nunca a tirou do prédio. Seu valor é estimado em 66 milhões de dólares. Em 1901, colecionadores de esponjas do mar descobriram um baú misterioso dentro do mar, perto da Grécia. Havia um objeto estranho lá dentro, parecido com um relógio analógico e do tamanho de uma caixa de sapatos. O achado atraiu a atenção de arqueólogos. Eles identificaram rapidamente que aquele objeto havia sido criado na Grécia Antiga, há cerca de 2.200 anos. Eles o chamaram de Máquina de Anticítera. Agora, ela está no Museu Arqueológico Nacional em Atenas. Cientistas descobriram que esse objeto possui apenas 82 fragmentos, que equivale a 1/3 da máquina original. Ainda não se sabe quem o criou e como ele funciona, mas especialistas acham que tratava-se de um computador mecânico com engrenagens de bronze e outras partes, usado para fazer cálculos astronômicos. A engenhoca conseguiu rastrear os movimentos do Sol, da Lua e de 5 planetas do Sistema Solar. Especialistas ainda estão tentando entender todas as propriedades dessa máquina. Ela é tida como o computador mais antigo da Terra e prova que o nível de tecnologia de 2.000 anos atrás era muito mais alto do que imaginávamos.